TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Bruno Mazzoni, que se liga em cada um desses detalhes também, já na ponta da conexão conosco, para calibrar as expectativas do mercado de futuros para esta segunda-feira. Liquidez mais baixa é a estimada, afinal de contas, feriado nos Estados Unidos, Bruno. Começamos justamente pelos americanos? Bom dia para você. É isso, Léo. Bom dia para todos vocês da rádio, para todos que estão assistindo e ouvindo a gente aqui na TC. Pois bem, vou utilizar hoje, como é um dia mais fraco de liquidez, feriado norte-americano, para tentar colocar para vocês o estudo do DXY e da curva de juros americana e do próprio S&P, num contexto mais vovô, né, num contexto mais semanal. Então eu começo compartilhando com vocês o DXY em um momento que, na minha concepção técnica, vou tentar mostrar para vocês um contexto do que acontece com DXY versus commodities, né? Então nós tivemos aqui nessa linha vermelha que eu vou traçar bem forte e espero que o pessoal do celular consiga enxergar. Esse momento foi a crise 2002 das .com, bolha da Nasdaq, e o dólar tomou um vareio logo pós essa crise, mas muito desse vareio veio pelo crescimento chinês, tá? Crescimento chinês que forçou commodities para cima, cresceu o mundo, diminuiu ali a força e o ímpeto do dólar, que geralmente são antagônicos. Então o dólar para baixo, nós tivemos ali 2002 a 2008, essa condição de dólar para baixo, commodities para cima, tá? Bem relacionado de maneira antagônica as duas. Depois de 2008 a 2012, 13, o dólar se manteve, vamos dizer assim, relativamente estável, depois de uma forte queda de uma década praticamente, e em 2012, uma primeira alta, que eu vou pôr aqui de amarelo para vocês, tá? E em 2013 até 2016, foi o pior momento para os emergentes, que foi a subida maluca do dólar naquele momento e queda veemente das commodities. Então sempre que um sobe, o outro desce. O que aconteceu em 2020? De maneira bem esquisita. O dólar voou, numa primeira metade de 2020 nem tanto, mas numa segunda e já contando com 2021, o dólar índice voou e muito. E as commodities também, tá? As commodities metálicas foram as primeiras a cair com a subida do dólar, pela fraqueza e exclusivo problema com demanda. Já commodities energéticas, ainda não. Petróleo problema a par. Agora nós temos a notícia aí que fechou ali o fluxo de gás para a Europa de novo. Então o Putin brincando com isso. E a guerra entre a Ucrânia e a Rússia fizeram com que, entre Rússia e Ucrânia, né, fizeram com que os grãos também ganhassem protagonismo de alta, mesmo com um dólar alto. Quero trazer isso para vocês, pessoal, que o dólar atinge para mim o alvo do 110, o dólar index. Não espero que o dólar tenha vida fácil a partir desse momento. Mas se tem alguma commodity que está perigosa, é o petróleo, porque ele sobe junto com o dólar. Dentro da história recente, Léo, para não me alongar muito nisso, tá? Quando um sobe, outro cai. O que eu imagino para o dólar index? Eu imagino que ele sinta resistência aqui no 110, no 110,200, 110,800. Logo, a gente pode ter setembro, não essa semana, porque é picotada, tanto aqui no Brasil, feriado quarta, quanto hoje lá nos Estados Unidos. Mas para o mês de setembro, a gente pode ter a volta do Ibovespa como protagonista, ou seja, das commodities. Se eu estiver certo, o dólar index se estabiliza e cede um pouquinho, e as commodities ganham força, tá? Então a gente pode ter o setor de consumo e varejo, o setor de imobiliário e construção civil no Ibovespa secando um pouquinho as altas, e as empresas do setor de materiais básicos exportadoras voltando a ter protagonismo. Se eu tiver certo, queria dar esse contexto. Curva de juros americana, pessoal, entra a semana um pouco estressada, e eu finalizo com o S&P também com uma ótica de suporte aqui nos 3.900, mas com essa tese que o dólar está forte, tá? E tende a ficar forte, pelo menos nesse começo de semana. O S&P pode acordar amanhã numa ótica mais negativa por causa desses contextos. Vamos ver o que vai acontecer com a reunião da OPEP, Léo. O petróleo Brent já está acelerando alta para 3,71%, foi tocar 96 dólares e 45 centavos, justamente de olho nesta reunião da OPEP. O mercado segue sendo uma grande máquina de antecipação e vai tentando já projetar o que é que pode sair dessa reunião. A expectativa é por algum estrangulamento na ponta da oferta. Vamos falar das commodities aí, do petróleo, do minério de ferro. Você, Brunão? Vamos lá, Léo, de maneira mais dinâmica aqui. Então, o petróleo, para salvar o meu cenário base aqui, seja essa reunião ou não, segura lá nos 91, pessoal. Para mim ficou muito claro, desde que
nós tivemos um dos integrantes da OPEC, tá? Da Arábia Saudita, se não me engano, dizendo que 91 dólares não existe. Olha, eles são bem fortes nesse ponto, tanto diplomaticamente como de fato na oferta. Tá? Então, o petróleo toda vez esse ano e provavelmente no começo do ano que vem também, mirar ali os 91 dólares, os 88 dólares, no máximo aqui os 85 e 47, tá? Vai vir uma restrição de oferta. Não é o preço abaixo disso que eles estão mirando. Então, pessoal, a semana que terminou, a semana passada, o petróleo estava muito mais próximo do 91, muito mais próximo do 88. Então, na minha opinião, vai ser protagonista. Até que região de preço? Até os 99, 102, 104, tá? E se vier dados positivos da China, por exemplo, 111. Tá? Então, esse é o cenário amarelinho para o petróleo, como ele está mais próximo da base do que do topo, a simetria é para cima e não para baixo, na minha opinião, Léo. O minério de ferro, mesma coisa. Tá? O minério de ferro é mais difícil de eu acertar o cenário, mas ele também dá um pouco de credibilidade. Segurou nos 94,10, que é a mínima ali do meu cenário base. Por isso que eu acho que setembro deve ser um mês protagonista aí para as exportadoras, tá? Porque nós temos o minério com uma simetria técnica aqui para cima, mais otimista do que pessimista, tá? Quanto que o minério pode subir? 25%, pessoal. Voltar rapidinho aqui para 108, certo? Então eu vejo que a semana começa mirando mais as commodities. Como nós temos uma semana quebrada, tá? Talvez essa semana, de fato, né, a segunda semana de setembro, aí não tenha grandes movimentos em Vale e Petro, tá? Mas mira ali os dois setores para o norte, mais para o norte do que para o sul, Léo. Tá certo, Bruno. Passemos então por minério de ferro. Entende o Bruno que o minério de ferro tem um cenário ainda mais complexo para se estimar futuro do que o próprio petróleo. A gente fica muito ligado em China. Os PMIs sugeriram uma marcha ré na atividade, mas não o suficiente para o terreno da contração, certo? Do enxugamento. Os PMIs não ficaram abaixo dos 50 pontos, mas recuaram em relação ao mês de julho. Costuma ser um dos principais triggers para a gente estimar a cotação do minério de ferro. Está passado o racional do Mazzoni também nessa direção. Vamos então para o nosso mundo aqui, para a nossa porta, para os pontos domésticos. Dolfoot, Indifoot, com tudo isso que está aí. O que projetar, Brunão? Vamos lá, Léo. Antes só de pular para o dólar, importante o movimento do minério, pessoal, que pela primeira vez nós temos um anúncio de um lockdown na China e o minério sobe. Tá? Então é um sinal, eu ficaria mais otimista para o minério essa semana aqui. O dólar, deixa eu passar para o gráfico intradiário para vocês. Então vai depender muito da abertura, porque ele dorme aqui respeitando esse gap. Gostaria muito que ele fechasse esse gapinho de alta aqui, tá? Até considero que seria uma maravilha. Mas vai depender muito da abertura, pessoal. A abertura, mesma abertura de sexta-feira, a mesma análise que eu fiz sexta, acaba dando Ctrl+C, Ctrl+V para segunda, porque a volatilidade foi bem comprimida na sexta-feira. Então, abrimos acima dos 5, 197,5, o mesmo é suporte, o próprio 5,207 também. Então, dependendo da abertura, se abrirmos acima, será suporte. E a primeira parada é o topo da congestão aqui, 5,267, 5,276, tá? Rompemos, o que seria ruim para nós, mas como estamos em um dia de baixa liquidez, muita volatilidade pode acontecer. Eu só não sugeriria, pessoal, um rompimento com continuação. Então, se rompermos aqui, o alvo é 5,318, 5,325, 5,341, mas pode bater nesses pontos e voltar tudo do que subiu, terminando o dia muito provavelmente estável entre 5,197 e 5,267. Para baixo, pessoal, aí tem um melhor movimento. Se viermos para baixo, se eu tiver certo, commodities para cima, dólar para baixo. Essa semana, dólar mundo, inclusive DXY, se eu tiver certo. Tá? Aí o nosso dólar também deve ceder um pouquinho. Tá? 5,121 é o único suporte que eu tenho, caso o dólar abra para baixo, pessoal. E o 5,110 faz um mês, um contrato inteiro, que eu, Léo, Gui, todo mundo aqui comentamos sobre ele. É o grande destino, caso a gente venha para baixo. 5,110, Léo. Pulando para o índice, tá? Esse daqui cheio de pontinhos, tá? Porque foi bastante lateral essa última semana, como a gente havia projetado, tá? O 111,250, se abrirmos acima, e provavelmente vai abrir, é o 5,110 do dólar, o 111,250 é para o índice. Então, grande suporte, 111,120 também, tá? E tá numa congestão, fechou numa congestão aqui, pessoal. Então, se a abertura for acima do 111,865 e do 112,125,
A gente já tem logo de cara aqui o 112.615, tá? 112.575. Liberou o ponto em amarelo aqui, é a principal resistência. Eu até eliminaria os pontos do 112. Qual que é o alvo do índice para a primeira abertura aí? Para abertura, 113.510, 113.225. Se vencermos o 113, pessoal, aí a gente pode mirar pontos para cima, tá? No 113.970 e 114 em diante. Mas eu acho e acredito que vai vir junto com as blue chips, tá? A gente vai depender de como que as blue chips vai acordar e principalmente a partir de amanhã, como que vai ser essa dinâmica commodities dólar. Eu acho que essa semana commodities ganham. Bruno Mazzoni, calibrando as expectativas com a precisão de sempre, recebe o nosso muito obrigado aqui. Brunão, um abraço, amanhã a gente volta a conversar nesta faixa e ainda hoje, dentro do mercado à vista, a gente começa a apreciar alguns dos destaques. Vamos ver o que é que as negociações vão nos reservar. Um abraço para você, até mais tarde. Valeu, Léo, até daqui a pouco. Até. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.